Olá, bem-vindos então a essa nova playlist sobre perguntas. E como nós usualmente não somos usuais, né? Nós gostamos de fazer a coisa meio que do avesso, por pura provocação até, pela mais simples e pura noção de que isso pode provocar. Né? Não tem nada mais elaborado do que isso. Nós vamos começar de trás para frente. Nós vamos começar a falar da última pergunta que nos foi feita, aliás, no dia de hoje. Eu estou gravando isso dia 30 de maio de 2022. Frio, muito frio. Mas vamos começar. E é uma pergunta que vem do Vinícius França, onde ele faz um comentário sobre o nosso vídeo, se não me engano, um vídeo curto, Vontade de Deus. Então, talvez para compreender a pergunta, devêssemos ver esse vídeo, né? Eu não vou ver. Eu não vi. Eu nem me lembro de ter feito. Né? Mas vamos lá. Vamos ver o que vem aqui. Eu vou ler então a primeira pergunta. E depois a gente vai começar a elaborar essa resposta para o Vinícius. Né? E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que de maneira alguma nós queremos botar um ponto final em qualquer coisa. Mas o nosso trabalho é justamente buscar iluminar. Iluminar no sentido de dizer, olha, existem opções. Siga o caminho se você quiser. Puramente dessa forma. Sem querer dizer que está se conduzindo quem quer que seja. Não. Existem muitos caminhos. Cada um escolhe o seu. E nós estamos perfeitamente bem com isso. Lembrando que se alguém quiser fazer alguma pergunta, na descrição tem o e-mail espiritualismocxs@gmail.com. Aí nós vamos fazer um vídeo com essas perguntas também. Certo? Então vamos começar a pergunta do Vinícius França nos comentários do vídeo Vontade de Deus aqui do canal. Ele começa da seguinte forma. Estou muito confuso com esse negócio de a vontade do Pai, entre aspas. Não consigo entender ou aceitar isso. Por exemplo, a Hipátia de Alexandria. Ela sempre foi correta, uma filósofa fantástica e amorosa, mas que devido à ignorância espiritual se rebelaram contra ela e ela teve uma morte bem dramática, sofrida e triste. Tipo Jesus ao ser crucificado, tipo várias bruxas que foram queimadas e apedrejadas devido à intolerância religiosa. Todos matando em nome de Deus. Como é possível que a vontade de Deus seja sofrimento de um filho, se Jesus nos ensinou que Deus é amor? Tem algo errado. Isso não é amor. Aí disso me surge uma outra dúvida sobre a vontade do Pai. E a dúvida é, quando falam do Pai, a que Pai estão se referindo? Deus gerador ou Deus criador? Javé, demiurgo. Estou muito confuso com tudo isso. É difícil aceitar tudo cegamente como sendo a vontade do Pai. E se a maior provação da evolução for justamente questionar o próprio Pai, ao invés de aceitar tudo cegamente, sem julgar e se questionar? Se Deus manda a pessoa matar, e ela fizer isso porque foi a vontade do Pai, entre aspas, talvez isso seja uma prova de que ele não questiona nada e que realmente não ama o próximo tanto assim. Talvez seja um teste com a pessoa para ver se ela ama realmente, ou se ela vai aceitar prejudicar o próprio irmão por medo de desagradar e desobedecer o Pai.
o que se caracterizaria como ego. Pois ela pensou foi nela. Sentiu medo de ser julgada por Deus ao invés de amar o irmão, mesmo que tenha que sofrer por isso. Matar com a justificativa de que é a vontade do Pai é o mesmo que um soldado na guerra matar seus próprios irmãos e depois vir justificar dizendo que só estava fazendo o seu trabalho. Sério, estou muito confuso com tudo isso. Nem sei mais em que acreditar. Não sei se acredito na ética, amor e moral, ou se aceito a ideia de que as desgraças, dor e sofrimento é a vontade do Pai. E ainda tem a seguinte questão: esse Pai é Deus ou é Javé? É algo a se pensar. Estou muito confuso com tudo isso. Só sei que nada sei. Por favor, me dê uma luz. Bom, pra vocês terem ideia que deram em fonte 11 no total, quase 2 páginas a questão do Vinícius França. Né? Vou pegar uma aguinha porque precisa mesmo. Muito bem. Então nós vamos aqui, como são muitas questões, nós vamos subdividindo e comentando frase a frase. Certo, Vinícius? E nós vamos começar pela primeira frase. Então, quando ele diz o seguinte: estou muito confuso com esse negócio de a vontade do Pai. Não consigo entender ou aceitar isso. Muito bem. Primeira premissa pela qual nós nos embasamos, nós trabalhamos, é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade o que é Deus. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a partir dessa pergunta, toda a codificação tende a obedecer à primeira pergunta. Porque se em algum minuto, algum instante, ela desqualifica, vamos dizer assim, a primeira pergunta, a resposta da primeira pergunta da verdade, tudo que vem a seguir é desqualificado. Então isso a gente tem que trazer muito, ter isso muito claro. E essa pergunta número 1, que é a pergunta o que é Deus, de uma certa forma, ela está colocada dentro de todo o compêndio de ensinamentos que os mestres, né, que foram de onde as grandes religiões partiram, se manifestaram. E a pergunta é: o que é Deus? Resposta do Espírito da Verdade a essa pergunta: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Bom, vamos entender que Deus, então, se é a inteligência suprema, quer dizer que ele tem a plena e total capacidade de análise sobre tudo que há. Ele é a inteligência suprema. E causa primária quer dizer que tudo acontece a partir dele. Nada está fora. Então tudo acontece pela vontade do Pai, isso que a gente está querendo colocar aqui, é que tudo acontece primariamente porque partiu dele, ele é o causador. É Deus quem causa as coisas, né? É Deus quem manifesta, Deus é a própria manifestação de tudo. Deus é tudo, tudo é Deus, o Cristo já falou. Então, quando Cristo diz Deus é tudo, tudo é Deus, equivale nós temos também Deus é causa primária de todas as coisas. Ele está inserido em tudo, né?
e tenha plena, o que quer dizer ser inteligência suprema? Plena capacidade de análise sobre tudo que acontece, ou seja, ele consegue analisar absolutamente tudo. Ele tem um espectro de percepção, né, infinitamente assombroso, gigantesco, preponderante sobre o nosso pequeno espectro de percepção e de ponderamento, né? E eu compreendo quando Vinícius diz: não consigo entender ou aceitar isso. E é natural que não consigamos entender ou aceitar, porque esse entender ou aceitar envolve uma outra proposta que vem do Cristo. E essa proposta é humildade. Humilde é aquele que recebe a vontade de Deus de bom coração. É aquele que é pequeno. O que é ser pequeno? Pequeno é aquele que não sabe. Que percebeu que nada sabe. Né? Então esse é pequeno, porque ele percebe e ele diz: olha, eu não sei o que está acontecendo aí. Né? Quando o teatro da vida é descortinado aos seus olhos e ele vendo a vida tudo como é, ele ao invés de começar a colocar crítica, apontamento e ponderação, e ele diz: eu não sei, porque eu não sei se eu estou vendo tudo, eu não sei se o que eu vejo mesmo é realidade, porque percebo que outros aos meus lados, os que estão ao meu lado, vendo mesmo que eu também vejo, percebem de maneira diferente, oposta, contraditória, divergente. Será que eu tenho qualquer noção do que é da realidade? Ou eu só tenho uma percepção baseado no meu entendimento de certo e errado, bom e mal, bonito e feio? Ou será que... E dentro disso, e aí nós vamos voltar à questão de Gênesis, e vocês vão ver que nesses papos a intenção é justamente essa. Nós vamos rodar todo o conhecimento que formou as religiões dentro do que a gente teve acesso nessa percepção. Então nós vamos para Gênesis, o que é esse... O que é o que a gente conhece? O que são os nossos critérios? É a maçã. A maçã da árvore da sabedoria. É o conhecimento, o fruto é o conhecimento. Então, como nós temos um conhecimento absurdamente limitado, ínfimo, nós temos de ter também a humildade de perceber que nada sabemos. Porque nós conhecemos aquilo que nos toca, aquilo que nós temos como entendimento. Mas nós não conhecemos o entendimento do outro, o que toca o outro. Nós não temos o conhecimento do que percebe, entende Deus. E nisso, então, a humildade. Estou muito confuso com esse negócio da vontade do Pai. Não consigo entender ou aceitar isso. Então essa é a primeira frase. E na primeira frase já deu um vídeo de 13 minutos, Vinícius. Então, olhando isso, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer vários vídeos para responder essa pergunta, para não ficar muito maçante. Então esse foi o vídeo 1, né, da pergunta do Vinícius, vontade do Pai. Nós vamos seguir para falar dos vídeos seguintes. Seja feliz.